Concedo inicialmente a palavra ao senhor Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira para a sua exposição, que terá o tempo de 20 minutos. Bom dia a todos. Senhor senador Aníbal Diniz, que preside essa Comissão de Constituição e Justiça, senhores senadores, eu queria, antes de mais nada, saudar a Advocacia Nacional em nome do meu presidente local, Sérgio Freire, e do presidente nacional, Marcos Vinícius Furtado. Saudar também o colega que hoje participa desta sabatina comigo, o doutor Marcelo Ferrer, desejar-lhe sorte e dizer a Vossas Excelências um pouco do meu currículo e também do meu propósito em relação à participação como representante da advocacia no Conselho Nacional de Justiça. Sou advogado, formado pela Universidade Federal do meu estado, do Rio Grande do Norte, com pós-graduação em Direito Processo Penal e Direito do Trabalho, também pela Universidade Federal. Tenho registro na seccional do meu estado desde o ano de 1985, portanto, já há mais de 20 anos como advogado. Ao longo desses anos, venho exercendo, senadores, a atividade de advogado. E, paralelamente a isso, também o magistério, sou professor da graduação e também de pós-graduação na cadeira de Processo de Trabalho, Direito de Trabalho, Prática Jurídica, Estatuto da Advocacia e Código de Ética. Ao longo da minha vida profissional, exerci diversas funções na advocacia privada e venho exercendo também alguns cargos no contexto da OAB, tanto a nível local como a nível nacional. Fui presidente da seccional do meu estado por 12 mandatos e agora ocupo a cadeira de conselheiro federal. Exerci diversas funções em comissões locais, como também em comissões nacional. E enfrento agora, senadores, senador Pedro Táxi, esse novo desafio, que é representar a advocacia nacional e também a sociedade brasileira no Conselho Nacional de Justiça. Entendo que nós temos 2 momentos em relação ao judiciário brasileiro. Um momento anterior à emenda 45 e um momento posterior à emenda 45. De lá para cá, eu diria que iniciamos uma reformulação na estrutura do Poder Judiciário, com ampliação de competências, inclusive com a criação do Conselho Nacional de Justiça. Passo importante não só para a estruturação, no aspecto do administrativo, no aspecto financeiro, mas no aspecto de aproximar o cidadão do judiciário, e eu diria o contrário, de aproximar o judiciário ao cidadão. Porque entendo da importância do CNJ, mas entendo também da necessidade do aprimoramento do CNJ. Eu penso que o CNJ tem uma grande missão de fazer com que o judiciário efetivamente possa cumprir os mandamentos constitucionais no tocante à celeridade, prestação jurisdicional, transparência e tempo razoável do processo. Eu entendo que nós não podemos viver numa época posterior à Constituição de 88, com seus avanços, que os processos se arrastem por longos anos, que a sociedade não tenha uma efetividade, que não consiga o jurisdicionado ter uma prestação efetiva e que o processo continue a ter essa longevidade. A necessidade de uma reestruturação, a necessidade de uma discussão ampla. Nós estamos em vias, senhores senadores, da implementação do processo eletrônico. Vejo isso, por um lado, como um grande avanço, mas me causa preocupação em função do exercício da minha atividade profissional ao longo desses anos que venho exercendo. Principalmente
porque eu entendo que deva existir um momento de transição, porque o jurisdicionado é o principal vetor para a existência do judiciário. E me preocupa a implementação, e essa é uma bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil, do processo eletrônico sem um momento de transição, porque o Brasil, em função de toda a sua extensão, me preocupa, senhores senadores, o jurisdicionado que não tem acesso a uma banda larga, não tem acesso a essa estrutura, e a Constituição assegura o acesso à justiça como princípio básico, que se tem essa dificuldade posta ao jurisdicionado. Há avanços, a justiça avançou em relação à criação dos juizados especiais, mas é necessária uma estruturação, porque o que nós vemos hoje, e esse desafio para nós advogados e para a sociedade, quando nós, senhores senadores, comunicamos aos nossos constituintes que houve o primeiro passo num processo judicial, que é o processo de conhecimento, e quando nós passamos para comunicá-lo que ele foi vencedor em uma ação, mas que tem uma seguinte etapa a se vencer, e essa etapa se arrasta por longos anos e não há uma efetivação da decisão judicial. Eu entendo que é necessário ações positivas, propositivas, no sentido de uma adaptação do processo, de uma reformulação do processo, para que o processo seja mais célere. Entendo que há pontos nevrálgicos que precisam ser enfrentados, como a questão do mutirão carcerário, que é um problema que enfrentamos. Há uma questão relacionada aos precatórios judiciais, que isso precisa ser enfrentado, a estruturação dos tribunais no tocante a esse segmento, porque nós sentimos essa dificuldade nos nossos estados, principalmente no meu estado, na efetivação dos pagamentos, em relação a não haver um controle no pagamento dos precatórios. Eu entendo que o processo de execução deva ser melhor apropriado, melhor aprimorado, para que a gente possa ter a efetivação das decisões judiciais. E eu entendo também, senhores senadores, que nós precisamos demover essa ideia de que o judiciário é a única esfera que se pode resolver conflitos. Eu acredito nos outros mecanismos de resolução de conflitos, como a mediação, a arbitragem. Precisa haver um estímulo maior ao juiz no sentido de promover as conciliações, para que isso possa impulsionar as execuções. Eu acho importante isso. É necessário fazer também uma revisão na academia, para que nós não saiamos, nós não ingressemos no mercado de trabalho com essa concepção de que o litígio é sempre a melhor solução de conflitos, quando nós sabemos que o litígio não é a melhor solução de conflito. Porque, às vezes, a sentença judicial resolve um problema, mas não ameniza o conflito. Exemplo disso é no caso de uma separação judicial, quando consensual se pode apaziguar um conflito, mas de uma sentença, às vezes, resolve um problema, mas o conflito continua. Eu entendo que um desafio a ser enfrentado nesses próximos anos, e aí, com relação a necessidade, porque nós temos uma Constituição de 88, nós temos a Emenda 45 após a Constituição de 88, e nós temos uma LOMAN que precisa ser atualizada, que é anterior à Constituição de 88. Ora, se nós temos uma legislação posterior a 88, decorrência da Constituição Federal, é necessário também que se faça um reestudo em relação à LOMAN, para discutir algumas questões que são importantes para o Judiciário. Então, são com essas palavras iniciais que eu agradeço a Vossas Excelências por ouvir e estou à disposição às perguntas.